Boa noite a todos. Tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Uma palavra de exortação, mas não uma palavra que vai te ofender. Uma palavra de sabedoria. Você que tem o Espírito Santo de Deus, você vai aceitar essa exortação que eu vou trazer, que é o próprio Espírito Santo que está me induzindo a trazer essa palavra. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8 ao 10 e do capítulo 2, do versículo 1 e 2. A confissão de pecados e o perdão por Cristo. O versículo 1. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Nós somos cristãos, que somos evangélicos, ou até mesmo que saiu da presença de Deus. Quando nós cometemos um pecado grave, tipo adultério, fornicação, prostituição, rouba, mata, ou se embriaga com bebida, ou se embriaga, ou se droga, melhor dizendo, nós pecamos e nós temos que fazer uma confissão para Deus e para os nossos pastores. Quando uma pessoa for pecando, a Bíblia nos fala que o pastor o repreende, e se ele não aceitar a repreensão, a prova, chama ele no meio da igreja. E se ele não aceitar aquela provação que o pastor dá para aquela pessoa, e a Bíblia nos fala que nós devemos, as pessoas que são pastores, excluir essa pessoa. Então sabemos que quando nós pecamos, quando nós temos um espírito de humildade, nós aceitamos a aprovação. Quando nós estamos no pecado, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós aceitamos a aprovação dos nossos líderes. Mas quando nós não temos o Espírito Santo, nós não aceitamos uma palavra como essa. As pessoas não aceitam uma palavra como essa. E aqui no versículo 1, se dissermos que não temos... Não, vou começar aqui do capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Todos nós, meu irmão, nós temos pecados, todos nós temos erro. Mas a Bíblia nos fala
em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, que o amor ao próximo cobre multidões de pecados. E a palavra nos fala, quando nós ganhamos uma alma para Jesus também, multidões de pecados são apagados. Podemos ver que Davi, ele cometeu o adultério, pecou contra Deus e contra o seu próximo. Ele deitou-se com a mulher de Urias e pecou contra Deus. E Davi também pegou por esposa a esposa de Nabal. Então sabemos que Davi, ele pecou contra Deus. E ele fala no Salmo 51: em pecado concedeu minha mãe, desde o ventre da minha mãe, Deus em pecado concedeu minha mãe, melhor dizendo. E Davi fala: trata-me, faz-me como um ísopo, me purifica de todo o meu pecado. Davi, ele escreve esse Salmo 51 quando ele tinha pecado contra Deus. O povo de Israel ficava julgando a Davi. Davi, quando ele pecou, ele preferiu cair nas mãos de Deus do que do homem. O homem é mau, o homem é sanguinário, mas Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é amoroso, porque o profeta Natan, ele exortou Davi, mas Davi, ele teve a humildade. O profeta Natan falou assim: se uma pessoa tiver muitas ovelhinhas e ele for atrás de uma pessoa que só tem uma e tomá-la e matar o dono, o que essa pessoa merece? Davi falou: essa pessoa tem que morrer, tem que ter uma punição. E Natan fala: essa pessoa, Davi, é você. E Davi prefere, e Natan fala: qual que você prefere, cair nas mãos de Deus ou do homem? E Davi fala: eu prefiro cair nas mãos de Deus. Quando nós caímos nas mãos de Deus, Deus é misericordioso. Quando aquela mulher adúltera caiu nas mãos de Jesus, Jesus teve misericórdia. Os fariseus e os escribas naquela época queriam apedrejar aquela mulher. E Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. Em Romanos capítulo 3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui no versículo 8, dizendo: se dissermos que não temos pecados, enganamos nós mesmos, e não há verdade em nós. Esse é o capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos de nós mesmos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Todos nós temos pecados, meu irmão. Mas o que Deus mais entristece da pessoa é a pessoa ser hipócrita. Aquela pessoa que quer repreender aquele irmão que tem um pecadinho, mas ele não olha, ele quer tirar a viga que está no olho do teu irmão, mas ele não repara a trave que está no seu. Mas Jesus, Ele é o meu e o seu advogado. Hoje Jesus é o nosso advogado, mas Ele vai vir como um juiz. Sabemos que Naamã vai até o profeta Eliseu
para que o profeta o curasse. E Eliseu fala: mergulha 7 vezes no Jordão. Um homem a qual era comandante ali era do exército da Síria, um homem de posição muito alta, acredito que seja o príncipe lá da Síria, um homem ganhava muito dinheiro. Ele mergulhou, era um homem orgulhoso, um homem vaidoso, um homem soberbo, um homem que não tinha o Espírito Santo, mas ele resolve, melhor dizendo, mergulhar 7 vezes no Jordão. Mas antes de ele mergulhar, ele mergulha só uma vez e a água do Jordão é uma água podre. E um dos seus servos fala: não vou mergulhar mais porque não surgiu efeito. E um dos seus servos fala: mergulhe 7 vezes do jeito que o profeta falou. E quando ele mergulhou a 7ª vez, ele ficou purificado da sua lepra. E ele ofereceu tesouro para Eliseu. Eliseu não quis. Então o profeta Geazi vai atrás de Naamã e fala que o servo, que o mestre dele, pediu para ele pegar o ouro, que ele arrependeu que ele queria pegar o ouro. E ele pegou o ouro e a lepra de Naamã pegou em Geazi. Meu irmão, quando nós pecamos contra Deus, quando nós vamos pecando, vai indo, Deus permite nós ficar doente, permite acontecer uma enfermidade, uma lepra, porque não arrependemos dos nossos pecados. Nem todos que Deus castiga não é porque é por causa de pecado, não. Jó, ele não tinha pecados, mas Jó não pecou contra Deus, em momento algum. Mas todos nós temos pecados, temos falhas. E Jesus Cristo, Ele quer que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você pecou no passado, não peques mais. Se eu não me engano, 1 Coríntios é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando você vai para a presença de Deus, aqueles pecados que você cometeu no pecado, Jesus não lembra mais. As pessoas podem até lembrar, mas Jesus não lembra mais. Meu irmão, quem que nunca caiu nessa terra, me conta. Nem todos caíram em tentação. Mas Jesus, Ele nos fala. Pedro, dizendo, nos fala. No capítulo 2 aqui: meus filhinhos, se dissermos que não temos pecados, não há verdade em nós. Fazemos de nós mentirosos. Capítulo 1, dizendo. E o versículo 9. Você, nós temos pecados, meu irmão. O que Deus, igual eu falei aqui, o que Deus mais condena é a hipocrisia. Você querer ser santão, você querer ser uma coisa que você não é. Às vezes você está nessa situação, você peca contra Deus e quer tirar a viga que está no olho do teu irmão, né? Para a trave está no seu. Você é considerado como sepulcro caiado. Meu irmão, professa Cristo como Salvador, você que caiu. Eu não estou aqui para te julgar de maneira alguma, porque Jesus, meu irmão, Ele quer te libertar, pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. Quantas pessoas no passado não caiu, meu irmão? Davi, um homem segundo o coração de Deus, cheio do Espírito Santo, caiu. Salomão caiu, mas arrependeu. Davi também arrependeu. E Salomão arrependeu no último momento da sua vida.
Zaqueu, ele começou no judaísmo e aceitou Jesus como Salvador e Jesus o perdoou. Quem nunca pecou nessa vida, meu irmão? Todos nós pecamos. Porque não tem um justo. Quando Jesus foi descer nessa terra, não tinha um justo sequer. Mas quando nós temos amor, nós amamos o nosso próximo, multidões de pecados são apagados, perdoados. Davi, ele tinha pecado, mas ele foi o melhor rei que Israel já teve. Davi, ele amava o seu próximo. Davi, quando ele via uma pessoa passar fome, ele ajudava o seu próximo. E nós temos que ajudar o nosso próximo, ajudar quem tem fome, ajudar quem precisa. Este é o verdadeiro evangelho. Os apóstolos eram unidos no partir do pão. Este é o evangelho que Jesus pregou, que nós temos que pregar. E aqui no versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Quem é a propiciação pelos nossos pecados? Jesus. Jesus é a propiciação. Jesus perdoa o seu pecado. A propiciação significa que Jesus é o seu advogado. E ele perdoa qualquer pecado que você cometer contra Deus. O único pecado que Deus não aceita, que ele te rejeita, é a blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Você não quer nada com Cristo, você blasfema contra Cristo e não aceita Ele como seu Salvador. Se Jesus vier e você não tiver aceitado Ele como Salvador, você pode ficar na grande tribulação ou perder sua salvação, não sei se você vai vencer a grande tribulação, mas aceite Jesus como seu Salvador, porque Jesus te ama e eu te amo também. Eu estou te exortando, não que eu sou melhor do que vocês, eu também já caí, todos nós já caímos, meus irmãos. Não tem pessoas perfeitas. Eu caí, mas meu pecado não é tão grave assim não, mas a gente cai, meus irmãos. Ninguém é perfeito. Todos nós pecamos diante de Deus. Todos nós estávamos afastados e destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, Ele é o meu advogado e o seu advogado. Jesus, Ele vai vir como um juiz para julgar cada um segundo as suas obras ali no grande trono branco. E quem estiver no grande trono branco, meu irmão, já está condenado. E quando quando Jesus voltar, se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar. Pode ter certeza. E Jesus é a propiciação pelo seu e pelo meu pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão. Mas por Jesus veio a salvação. Jesus, ele veio redimir toda a humanidade dos seus pecados. Aceite a Cristo como seu Salvador. Você que caiu, confessa para o seu pastor, porque se ele for uma pessoa sábia, ele vai ajudar você a ficar de pé. Tá aí essas palavras, que mais o Espírito Santo possa falar em cada coração, em nome de Jesus.